Eu vou só me apresentar, e aí não sei se surgir uma rodada de apresentações, porque a Áurea eu conheço, o Guilherme eu conheço, o Carlos, né? Mas aí tem um bandão de gente que eu não conheço, então eu gostaria só me apresentar, e daí quem quiser falando aí, pelo menos o nome e qual setor que trabalha, só para saber quem é o pessoal, né? Então, meu nome é Maristela. Eu sou, há 15 anos, eu sou servidora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estou coordenadora da SURGS, coordenadora geral, e também coordenadora da FASUBRA, de políticas sociais e de gênero. Então, ano passado a gente fez um encontro bem importante, não sei, a gente, como tudo, às vezes tem pouca repercussão, a divulgação às vezes é muito em cima, mas a gente fez um encontro bem legal sobre assédio moral e sexual, aqui em Brasília, né? Foi um encontro nacional da FASUBRA, onde a gente convidou todas as bases, né? Que foi um encontro bem importante. A gente agora está trabalhando aí para que o RSC esteja depois da surpresa que a gente teve, né, com o RSC, então a gente está trabalhando para minimizar aí os efeitos nocivos, né, desse PL, então a gente tem trabalhado bastante para isso. E eu também milito no Fortalecer, sou militante de Fortalecer o PSOL. A gente constrói também o Virada, que é um campo lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Então, a gente aí está trabalhando politicamente na coordenação do sindicato para que realmente não só a nossa carreira seja melhor, né, mas também que a nossa sociedade seja melhor e que o serviço público possa refletir, né, o que realmente as pessoas necessitam, né, na nossa área, no caso, né, na área da educação pública, do ensino superior. É isso. Aí eu vou aguardar aí os nomezinhos de vocês. Pessoal, vocês vão se apresentando por conta própria ou vamos botando uma chamada aqui pela ordem alfabética da listinha? Igor, manda ver aí, fica à vontade. Olá, estão me ouvindo? Tá. Meu nome é Igor, eu trabalho aqui na UTFPR, na própria PG, para a Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, sou secretário executivo. Estou dando um apoio também ali na CIS, né, na CIS Central, na CIS da Reitoria também. Tá? E é isso. Obrigado, Igor. Vamos lá, pessoal, vamos levantando a mãozinha aí, vamos colocando à disposição, depois eu vou fazendo a chamadinha aqui. A Sev, manda ver. Olá, bom dia a todos. Eu estou sem câmera aqui. Eu trabalho na SEV, Assessoria Cerimonial e Eventos, no campus Curitiba da UTFPR. À disposição, pessoal. Fala seu nome pra gente. Seria bom, né? Aham. Perdão, pessoal. Meu nome é Lourdes. Obrigado, Lourdes. Bom dia, pessoal. Tudo certinho? Meu nome é André, eu sou do Campus Magista. Estou Diegui. participando da reunião aí. Um abraço a todos. Bom dia, Sil. Luiz, se apresenta. Meu nome é Luiz César, eu trabalho aqui na CGEA de Ponta Grossa. Estamos aqui para ouvir as contribuições dos colegas. Cateri. Bom dia, eu sou a Cateri, do Departamento de Materiais e Patrimônio DEMAP do campus Medianeira da UTFPR. Obrigado. Desculpe por errar seu nome, Cateri, né? Sem problema, o nome é difícil mesmo. Jéssica, por favor. Bom dia, pessoal. Meu nome é Jéssica, trabalho aqui na DIREC do Campus Santa Helena.
Obrigado, Jéssica Vilmar. Bom dia, colegas. Eu sou Vilmar, sou assistente social aqui no campus Pato Branco do TFPR. Obrigado, Vilmar. Márcio. Bom dia, pessoal. Meu nome é Márcio, eu sou do campus Londrina e atuo como técnico de laboratório. Ricardo. Opa, estão ouvindo, pessoal? Tudo bom? Sim, tudo bem. Tranquilo. Sou o Ciara, estou aqui na reitoria, na EPROC, e vamos para mais uma rodada aí. Andreine. Bom dia, meu nome é Andreine, eu sou técnica de laboratório de Química do campus Santa Helena. Obrigado, Andreine. Márcio já foi. Quem que tá na vez aí? Adilson, Altemir. Bom dia, sou Adilson, eu sou do campus Londrina, contador do campus Londrina da UTFPR. Obrigado, Adilson. Altemir, se apresenta aí. Camila pediu a vez aí, por favor. Bom dia, eu sou a Camila, eu sou técnica de laboratório aqui do campus Francisco Beltrão. No momento eu estou na chefia do gabinete aqui, né? Mas sou técnica de laboratório já, esse ano eu completo 18 anos de UTF. Nossa, parabéns, é uma vida já, né? Uma vida. Altemir, se apresenta aí, já que abriu o microfone. Ai, Altemir. A Camila tá de mãozinha. Camila acabou de se apresentar, né? Ana, quer fazer a gentileza, por favor? Sim. Então, eu sou Ana Paula, sou do campus Pato Branco, já tive muito ativa no movimento sindical, hoje estou mais paradinha. Questões de vida, porque cansa também, é esgotante, a gente leva muito pedrada. E eu trabalho na parte de matrícula, inclusive agora é um caos, né? É isso. Vai, Altemir, dá um alô pra galera aí. Sandra, por favor, vou imaginar que o Altemir tá com um problema no microfone dele, que tem aparecido só chiado pra gente aqui. Sandra? Bom dia. Bom dia. Eu sou a Sandra, trabalho na UTFPR Campus Medianeira e estou no departamento de estágio. Dia 1º de março, faz 33 anos que eu estou na UTF. Né, galera tem longas carreiras aqui na UTF. Quem mais, pessoal? Bom dia, eu sou Edivaldo, campus Londrina, assistente administrativo e trabalho na biblioteca. Obrigado, Edivaldo. Vanessa? Bom dia, pessoal. Eu sou Vanessa, sou pedagoga da assistência estudantil no campus Campo Mourão da UTFPR e coordeno também o núcleo de acessibilidade e inclusão por aqui. Membro da CIS local. Muito bom, obrigado. Quem mais, pessoal? Teocrésio aí já tá com a câmera aberta aí. Eu não me apresentei, né? Posso já furar a fila? Pode ir, Áurea. Eu sou a Áurea, trabalho no escritório de processos, na reitoria, meu cargo é psicóloga, e estou há 18 anos na UTFPR. Obrigado, Áurea. Sil? Me chamo Silmara, sou do campus Pato Branco, trabalho aqui na ASP-PG, na assessoria de pesquisa e pós-graduação, com os programas de mestrado e doutorado. 31 anos de casa. Bom dia a todos. Bom dia, Sil. Quem mais, pessoal? Quem que ainda não? Adriana, por... Bom dia, eu sou a Adriana, sou administrador, trabalho no campus Campo Mourão, no departamento de registros acadêmicos há 22 anos. Bom dia, pessoal, eu sou Deucreso,
trabalho na Diconte do campus de Curitiba, na contabilidade, né? Estou há 7 anos na UTF e trabalhei 7 anos antes no Instituto Federal. Aí eu vim para cá por meio de redistribuição. Obrigado, Deocrésio. Ó, a Viviane Reiser se apresentou aqui no chat, que é dentista no Campo Mourão, está com 20 anos de UTFPR, problemas no microfone e na câmera. Obrigado mesmo assim, Viviane. Altemir se apresentou também no chat aqui, né? Está no campus Curitiba, está no departamento de educação atualmente. Obrigado, Altemir. Quem mais, pessoal? Bom, gente, acho que o pessoal, quem mais quiser se apresentar, pode se apresentar ou se apresentar na hora de falar também, né? Às vezes a gente é meio tímido para falar logo de cara. Sim, qualquer coisa, bota no chat aí, né? Quem não quiser falar, enfim, a gente Isso, consegue eu pelo menos estou ter um atenta ao registro, saber chat. quem é, né? Eu estou atenta ao chat também. Isso aí. Não sei, eu faço agora, eu vou fazer um panorama, assim, do que está aqui, eu acho que é a curiosidade de todo mundo, né, e a necessidade, não é a curiosidade, mas a necessidade de nós, como técnicos administrativos em educação, que junto com outras 45 carreiras, a gente sofreu mudanças o ano passado, mudanças que foram solicitadas que fossem construídas conosco, né, através da CNSC. Então, oi, Edna. Então, o que acontece? Foi solicitado isso e a gente fez o trabalho, grande parte da categoria se envolveu com GT Carreira, construiu ali o RSC, que foi uma das coisas que ficou pendente para ser implementado em 2026, em abril de 2026, que é agora, daqui a 2 meses, né? E a gente fez o dever de casa, como CNSC, como GT Carreira, se reuniu com o MEC e entregou a minuta o ano passado. E o que aconteceu, que foi uma grande surpresa, eu digo surpresa porque é meio inusitado pensar, né, que o governo solicita para uma entidade que construa um determinado trabalho e que vai ser completamente desconsiderado na hora de redigir o documento, o PL, né, o projeto de lei. Então, para mim, eu acho que foi surpreendente, eu acho que para grande parte da categoria também. Pegou de surpresa que a gente podia imaginar que poderia mudar alguma coisa, mas a gente não imaginava que ia descaracterizar tanto. E nessa descaracterização, muita gente da nossa categoria que a gente esperava que fosse abrangesse o reconhecimento de saberes e competências, não abrangeria, né? Então a gente tentou fazer um negócio mais amplo possível para que realmente fosse um incremento importante, um reconhecimento mesmo, né, dos nossos saberes e competências, do que a gente aprende, do que a gente ensina durante o nosso histórico de trabalho. Então, várias travas que aconteceram, vocês viram lá, só considerar os últimos 5 anos, que é uma coisa até bem incrível, né? Como é que você vai fazer o reconhecimento de saberes e competências de toda uma carreira se você vai considerar apenas os últimos 5 anos, né? Então, era uma trava, assim, importante que foi tirada, né? Então, outras coisas também, limitar o número de servidores técnicos administrativos que teriam acesso a esse direito em 70% do número de técnicos da instituição. Então, quando chegava a 70%, mesmo que você preenchesse todos os critérios, você não conseguiria acesso a esse direito, porque já ultrapassaria essa cota, né? Também a trava orçamentária, que é uma trava muito importante, né? Porque daí, se não tem dinheiro, a gente não faz. Então, tipo assim, então eram travas que significavam que muitas pessoas iam ficar de fora mesmo desse direito, não ia ter acesso. Fora a redução de atividades, né? A gente fez, vocês lembram que a Fazubra enviou um questionário gigante, né, que a gente tinha que quase convencer as pessoas de
preencheram 87 perguntas, né, para a gente criar isso, né, os critérios das atividades mais amplo possível, e daí reduziram ali praticamente para atividades que não abrangeriam, por exemplo, eu também sou de laboratório, então não abrangeria o pessoal de hospital, não abrangeria laboratórios, não abrangeria uma gama de funções da universidade, saídas de campo, nada disso abrangeria, né? Então, assim, ia ficar realmente reduzido, e aí o pessoal até começou a dizer que era como é que chama? Um acelerador de IQ, simplesmente, né? Que era uma proposta que não contemplava a categoria. Daí aí o pessoal começou a trabalhar, depois de lido o PL, estudado o PL, em trabalhar em uma parte para substituir aquele trecho, aquele texto ali, né? E que vocês viram na votação lá do PL, né? Nenhuma emenda foi aceita, né? Nenhum texto foi mudado, e foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora foi para o Senado. Então, tá como estava antes, né? Então, não foi nada do que a gente tentou substituir. Aliado a isso, ainda veio um retrocesso grande para nós, de universidade, que é a possibilidade que a gente tem ainda de fazer a redução de carga horária, redução de jornada de trabalho, as 30 horas, através da flexibilização, né? Então, funcionamento 12 horas do setor, e daí agora reduziu essa possibilidade também. Então, houve um retrocesso nas 30 horas, que está no nosso acordo de greve, que seria 30 horas para todos, sem a necessidade de flexibilização, seria 30 horas. E isso ainda reduziu. Apesar do acordo assinado, isso nunca andou para frente nas mesas, e também agora houve um retrocesso. Aí é um retrocesso bastante sério, né, que está nesse PL. Então, sobre o RSC e sobre o PL, ele traz retrocessos para isso. Não foi o RSC que a gente queria, e ainda mais, nesse PL ainda amplia a possibilidade de terceirização, né? Tem lá em outras. É um PL gigantesco, né? Um texto gigante, então tem outros pontos que também importam ao serviço público em geral, né? Então, amplia terceirizações, amplia a possibilidade de seletização também, de contratação mais fácil de empregados públicos, né? Então, assim, é um PL bastante problemático mesmo, não só pelo RSC, não só pelo retrocesso na flexibilização, ele também traz, assim, uma reforma administrativa infraconstitucional que abre as portas para aprofundar o neoliberalismo e o gerencialismo dentro do serviço público, né? Gratificações, separa ali aposentados e aposentadas de quem está na ativa, né? Através de legislações diferentes. Então, assim, é bastante problemático, né? Esse PL, por tudo, assim. Então, frente a tudo isso, frente ao nosso acordo de greve não integralmente cumprido, retrocesso das 30 horas, na última plenária aqui da FASUBRA, né, foi aprovada a deflagração de uma greve no dia 23 de fevereiro. E a gente pode pensar assim, ó, nossa, fevereiro, tradicionalmente, janeiro, fevereiro, é um período de férias, né, férias escolares. Fevereiro está recomeçando aí a universidade, carnaval, nossa, não é um período legal assim para fazer greve, não é. Mas, para vocês verem a urgência da coisa, prossigo, Ana Paula, repito sim, entenderem a urgência da coisa e a necessidade que a nossa categoria tem, né, para realmente deflagrar uma greve em fevereiro, assim como foi a de 2024, que foi no início de março, né? Foi dia 11 de março, foi deflagrada nacionalmente, né? E lá na Açores foi dia 17, de uma semana depois.
Ana Paula me pediu para eu repetir aí sobre as 30 horas. O que acontece? Nós, das universidades, os institutos federais, a gente não tem regulamentado 30 horas, redução de jornada de trabalho sem redução de salário. O que a gente tem é a possibilidade de flexibilizar em 2 turnos, fazendo um turno ininterrupto de 12 horas no seu setor, né? Aí, seu setor fica aberto 12 horas, então, vamos supor, de 7 da manhã até às 7 da noite, e daí o que acontece? Você faz um turno de 6 horas e outro colega faz um turno de 6 horas à tarde, né? Então, faz pela manhã e outro faz à tarde. E daí você consegue reduzir a jornada de trabalho sem redução de salário, mas com esse turno ininterrupto de 12 horas, tá? Esse aí é um juntamento, é uma junção de 2 legislações, tá? Uma é aquela 8.112, que diz que o turno de trabalho do servidor pode ser de no mínimo 6 horas ininterruptas a 10 horas no máximo, aí com intervalo de almoço, obviamente, né? E também uma outra legislação que diz que é possível fazer isso se o setor estiver aberto 12 horas ininterruptas, né? Sem fechar para o almoço, as 12 horas direitinho. Aí, juntando essas duas, um decreto e essa lei 8.112, aí dá para fazer a flexibilização através de portarias nas universidades. E é assim que tem funcionado os turnos integrais para justamente ajudar o pessoal que tem curso noturno, né? Porque muitas vezes o que acontece? Abre as vagas no curso noturno, mas aí não tem biblioteca, não tem secretaria, não tem, né, outros acessos ali para o pessoal do curso noturno. Então, é um jeito, né, de atender os cursos noturnos também. Agora, o que aconteceu nessa legislação? Nesse PL, o que diz é o seguinte: diz que só pode ter essa flexibilização e ficar turno ininterrupto 12 horas se for atender público externo. Externo, subentende-se que é externo à instituição. Quando, no caso da universidade, na legislação, no decreto, considera público externo ao setor, né? Então, considera o estudante que tem vínculo com a universidade também como público externo, né? O docente que tem vínculo com a universidade também é público externo, porque ele está no seu setor, né? Entende? Não sei se eu expliquei bem direitinho. Então, aí, por isso que deixa a gente com essa dificuldade, né? Então, talvez esses retrocessos todos. Eu até anotei algumas coisas que eu vi que tem muita gente que já tem mais de 30 anos de trabalho, tem gente que está bem no meio ali com 16, 18 anos de trabalho, né? Vi que tem gente de laboratório, como eu, sou de laboratório também, que está. O pessoal de laboratório trabalhou muito nessa greve, né? Trabalhou muito mesmo nessa greve. Eu acho que fez muita coisa, porque quem atende fornecedor, empresa, sim. Mas aí você tem que fazer exclusivamente, eu acho, esse trabalho, né? De atender, mas sim, quem atende público externo. Mas aí reduz bastante, né, a possibilidade de fazer os turnos integrais. E daí também fica ruim para a própria universidade, né? Porque, por exemplo, lá a gente tem curso de química bacharelado, química industrial, à noite, laboratório à noite. Eu não vou ficar lá até as 9 horas da noite, entendeu como? Como que eu vou ficar, né? Entendeu? Então é complicado. Então é um dos complicantes aí. Diante disso, tá. Vou abrir para perguntas. O pessoal está levantando a mão, vou deixar o pessoal falar. Ótimo. Pessoal, vamos tentar manter as perguntas curtinhas, assim, uns 3 minutinhos, talvez, aí para colocar a pergunta, enfim, para evitar que a gente se estenda em demasiado às vezes, né?
Posso falar? Sou eu? Sim. Não, eu só queria compartilhar nossa experiência aqui. Em Beltrão, nós temos uma coordenação da estação experimental, que é a COESP. Então, como, claro, nós temos poucos cursos, então todos os técnicos de laboratório são da área de química, né? Então, nós fizemos, como nós temos o mesmo cargo, fazemos as mesmas funções, aí nós conseguimos a jornada flexibilizada. Então, nós já trabalhávamos nos 3 turnos, né? Porque nós temos aula manhã, tarde e noite. E aí a gente faz essa jornada flexibilizada das 30 horas. Atendemos mais de 12 horas, trabalhamos manhã, tarde e noite. E tem funcionado bem, a gente tem alguns anos já, mas passa pela comissão, né? A gente já tem, a nossa já é aprovada, nossa, já acho que já faz uns 10 anos que a gente faz. E funciona bem, mas a gente vê que algumas perguntas que chegam para nós, o pessoal da UTF, já, né, alguns técnicos que tentam implementar, barra muito na questão do cargo, né, da área de atuação. Se o teu colega, quem faz essa jornada contigo, consegue fazer as mesmas atribuições que você faz. Isso aconteceu aqui no caso da biblioteca, né, entre assistente, bibliotecário, enfim. Então, esbarra nesse tipo de questão. Só para compartilhar a experiência. Obrigado, Camila. É legal que são os elementos de organização que a gente pode ir tentando aplicar para a totalidade da nossa universidade, né? Lu pediu a palavra? Sim. Seguindo o que a Camila falou, aqui no Campus Curitiba, na SEV, a gente trabalha das 8 às 22h30. Somos em 3, trabalhando 6 horas também, cada um. Só que todos somos técnicos administrativos. Então, tem que ter essa classificação, senão a gente não consegue fazer as 6 horas, né? Entre nós 3. E funciona muito bem aqui. Obrigada, estou à disposição. Quer desenvolver um pouquinho melhor ali, William, que você apontou no chat pra gente? Enfim, para Maristela entender um pouquinho o contexto da UTF-PR, só um pouquinho, cara, já libero. Mas para Maristela entender talvez um pouquinho do contexto da UTF-PR, que é um pouco diferente de várias universidades, a gente tem 13 campos espalhados pelo estado, e aí a gente tem uma reitoria, né, que é responsável por todo mundo, e cada campus elege seu próprio diretor-geral. Então esses diretores gerais acabam tendo uma autonomia, enfim, proveniente da eleição, né, do processo eletivo de escolha ali. E muitas vezes a reitoria aponta não poder ter agência sobre esses diretores gerais. E aí, eventualmente, algum regulamento institucional acaba sendo reinterpretado de maneiras diferentes em diferentes campos. Então, o que a gente eventualmente consegue, como a Camila colocou ali, né, em Francisco Beltrão, de flexibilizar os técnicos de laboratório, porque a galera está toda organizada num setor de técnicos, algum outro lugar não consegue, porque a direção do campus se opõe a esse tipo de ação, né? Então a gente acaba tendo muita diversidade, assim, e acaba gerando dificuldade, né? Mas é para entender um pouquinho esse contexto, assim, de um pouco da complexidade da nossa instituição, né? Obrigado. William? Oi, bom dia. William Francisco Beltrão. Pelo que eu entendi da fala, então, se não há atendimento ao público externo, o PL, então, vai impedir a flexibilização de jornada, que é o caso do setor da Camila, que é atendimento de laboratório, né, como ela explicou. Seria isso? É uma pergunta. Obrigado. A princípio, sim. A princípio, sim. Porque daí ele traz essa diferenciação, né? Do público, até atendimento público externo. Aí seria externo à instituição. Então, a princípio, sim. E daí prejudica muito isso, os cursos noturnos, né? Porque essa junção de coisas de legislação para fazer a flexibilização, vocês verem, eu vi o pessoal dizendo que é difícil, tem que juntar tudo para elaborar portaria e tal, tem que a reitoria ajudar, tem que passar pelo conselho universitário, tarará. Então, assim, já é
hoje não é 100% das pessoas que necessitam, ou dos cursos que necessitam isso, agora vai ser um obstáculo a mais, digamos, né? Já não é simples, vai ser um obstáculo a mais e vai ser um argumento a mais da gestão para negar, pode ser um argumento a mais da gestão para negar a possibilidade de fazer uma jornada flexibilizada de trabalho. Eu vou olhar o chat ali, que tem umas O coisas. pessoal tá bem prolífico no chat, né? O pessoal não gosta muito de falar, mas escreve bastante. Não, mas tudo bem. DERAC é a nossa secretaria acadêmica, né? Departamento de Registro Acadêmico. Eu vou aproveitar, vou falar com relação a isso, né? Eu acho que na UTFPR a gente fica alarmado com relação a esses assuntos, porque a UTFPR, como o Gui já colocou, né, tem essa questão ali dos diretores gerais, com seu próprio entendimento com relação aos regulamentos, e além disso, a instituição como um todo, mesmo o que vem da reitoria, costuma ter alguns entendimentos muito restritivos para os trabalhadores. Então, pela própria fala dos colegas, né, já dá para ver que é bem difícil conseguir a flexibilização para as 30 horas dentro da nossa instituição. E quando vem algo assim de uma legislação que ainda ajuda a instituição a ser mais restrita ainda, eu acho que é o que nos deixa mais alarmados, né? Então, a gente tem, por exemplo, no PGD, um entendimento da instituição de que atendimento significa atendimento presencial, por exemplo. E nenhuma legislação diz isso, mas a UTFPR gosta de entender atendimento como atendimento presencial. Então, quando vem uma mudança como essa, né, com o PL, em que coloca taxativamente que o atendimento é externo, eu acho que para a gente, no nosso contexto da nossa instituição, nos deixa alarmados por saber o histórico, né, de entendimento da instituição em geral desfavorável ao trabalhador. Então, mesmo quando não tem lá na lei, a UTFPR dá um jeitinho ali de fazer de uma forma mais restrita, e quando vem da legislação, então, é como se desse de bandeja, assim, né? Nossa, agora está dizendo que é externo. Então, é muito fácil para uma instituição que já costuma usar o legalismo em desfavor do trabalhador, de utilizar essa mudança, né, que vai vir com o PL, para alguma mudança para tornar ainda mais restrita a flexibilização, que já é difícil para a gente. É isso, né? E a gente ainda não consegue entender como isso foi parar nesse PL, sendo que no nosso... Claro que esse PL, essa parte é geral, né, para todos os servidores, mas sendo que no nosso greve, salário, e era 30 horas sem flexibilização. Então, assim, foi piorando as coisas, né? Então, por isso que a gente acha que é bem importante a gente se imbuir na luta, né? Agora tem no Senado, hoje mesmo à tarde a gente marcou de conversar com uma senadora, então a gente vai para cima do Senado para ver se consegue mudar ao menos esse trecho, né? Porque as outras coisas a gente já vai lutar em greve mesmo, mas pelo menos tentar mudar esse trecho, assim, para tentar não perder, não retroceder no que está já dado, né? Então, assim, além de não avançar na democratização, porque essa democratização, vou falar um pedacinho para vocês. Não avançar nas 30 horas, na redução de jornada, qualidade de vida, que a gente sempre fala que foi uma luta histórica e que está assim no acordo de greve que foi assinado, ainda retrocede, né? Assim como foi um retrocesso, na minha opinião, né? Foi um retrocesso a coisa da lista tríplice mudar para a lista única. Não que seja um retrocesso isso em si, mas o que eu acho é que não vai mudar, coisa que vai facilitar para o docente que for
que a comunidade acadêmica eleger como reitor ou reitora, está garantido que ele vai ter acesso ao que ele foi eleito, entende? É uma questão de coerência, que não tinha antes, né? Porque mesmo a pessoa sendo a preferida da comunidade acadêmica, ainda poderia ser outros dois, ou mesmo alguém de fora da instituição nomeado reitor ou reitora. Então, nesse ponto, foi um avanço para a pessoa que foi eleita, mas para a democracia na universidade não representa grande coisa. Democratizar a universidade é fazer paridade em conselhos e comissões. É o conselho máximo da universidade ser paritário. E cada contrato, cada coisa ser discutida entre todos que estão ali participando da comunidade acadêmica e decidido e assumido por todos ou rejeitado. Porque hoje, do jeito que está, cada coisa que vem, cada contrato, cada coisa que vai decidir a vida da universidade, só precisa passar por uma sessão da comunidade acadêmica. Nós temos lá, hoje, docentes, técnicos, estudantes e os trabalhadores que estão terceirizados dentro da universidade, que fazem parte da vida da universidade. Do peso dos votos é suficiente para alterar qualquer coisa dentro da universidade, aceitar qualquer contrato, mudar o estatuto, qualquer coisa, só precisa falar e os docentes decidem sozinhos. A gente pode estar lá lutando, discutindo, argumentando o que quiser, mas quem decide mesmo de toda a comunidade acadêmica é apenas uma da coisa que participa, né, da comunidade. Então, assim, a verdadeira democracia seria o voto universal, né? Mas para a questão de aprofundar a democracia dentro da universidade, o importante seria a paridade, não só na eleição, mas também nas eleições, né, para direção ou para reitoria, mas também ter participação paritária nos conselhos e comissões, né? Porque o que tem acontecido hoje é o avanço da iniciativa privada para recompor o orçamento da universidade, o avanço da iniciativa privada e o avanço das emendas, e a não disputa do orçamento público. Então, o que acontece? A universidade cada vez mais perde autonomia. Então, se eu da universidade, eu vou querer que ela faça pesquisa e extensão que mude o currículo de acordo com a minha necessidade. Isso é muito natural. Então, a gente está o quê? Usando tudo que é público, né, para que a iniciativa privada se enriqueça. Isso não seria o objetivo de uma universidade no Brasil. A universidade é para desenvolver o país, para criar elementos para diminuir a desigualdade do país, né? Para cumprir a sua missão social e não ficar assim apenas ajudando a iniciativa privada com dinheiro público, né? Então, assim, é uma questão bastante importante, porque cada vez mais o orçamento está sendo recomposto dessa forma, ou por emendas parlamentares, que também não é o aconselhável, né? Porque a universidade tem que ter autonomia. Então, um modo de frear isso seria uma discussão mais ampla entre todos os setores da comunidade acadêmica, mas hoje está restrito apenas a decisão a um setor. Todos os outros podem discutir, mas quem decide mesmo são os docentes. Isso tem que mudar, né? Então, foi mais uma como é que chama? Sei lá, sabe quando você tem uma ferida gigantesca e você bota um band-aid? Foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Foi alardeado lá, não, porque a democracia na universidade, poxa vida, que maravilha. Agora, o cara que foi o mais votado, esse sim, tido acesso dele. Tá, mas ele vai continuar sendo votado no 70-15-15, né? Então, não, na minha opinião, assim, Maristela, não mudou grande coisa. Eu acho que até melhorou só para a pessoa mesmo, porque garantiu, né? Que antes ele ainda corria o risco
de não ser o cara nomeado, né, ou a pessoa nomeada. Só isso, só isso, né? Então, assim, não há um aprofundamento sério da democracia dentro da universidade, quando a abertura democrática já se deu há muito tempo, né? Então, assim, a gente tem a Constituição aí de 1988, que é chamada Constituição Cidadã, que vários colaboraram aí, a sociedade civil colaborou, mudou para indígena, mudou um monte de coisa, e na universidade está com a, com a democracia de 68. Então, assim, é muito incrível, né? O pessoal está levantando a mão, vou deixar o pessoal. Edna, pode ficar à vontade. Oi, Maristela, bom dia a todos, todas. Na verdade, assim, só para contribuir, na UTF-PR nós temos paridade nas eleições para a escolha de reitor e diretores gerais, porque nós fazemos a eleição, né, isso é uma conquista, né, da comunidade, nós fazemos eleições através das entidades representativas, né, então isso é importante destacar, que a gente consegue sair dessa relação 75, 25, né, que antes também, que antes nos acometia, já que nós temos as entidades representativas organizando as eleições e, portanto, a gente consegue ter paridade, né, entre docentes, discentes e técnicos administrativos. O Guilherme levantou a mão. Guilherme, você quer contribuir com essa fala? É para avançar um pouquinho ali, né? Que, enfim, é muito legal. Sim, não, mas eu já vou. Eu já vou seguir para uma outra questão. Que na verdade, assim, isso é só uma pontuação, mas eu quero, na verdade, fazer uma pergunta para a Maristela, ainda retrocedendo aí às 30 horas. Né? Então, você comentou, Maristela, que haverá uma reunião, né, com uma senadora, um senador, enfim, mas assim, de forma bastante pontual, como a categoria está se organizando para tentar, enfim, tirar essa exigência das 30 horas do atendimento ao público externo, porque se isso realmente acontecer, nós realmente colocamos uma pá de cal nas 30 horas, assim, né? Porque realmente vai ficar muito mais difícil para todo mundo, e essa exigência, ela realmente não condiz com a realidade da universidade, né? Que atende manhã, tarde, noite, né? E com o nosso desejo de ter as 30 horas para todos os servidores. Né? Então, isso é sempre interessante comentar entre os técnicos, né, administrativos, entre os colegas, que as 30 horas, elas devem ser para todos, né? Aqui, a gente também tem, dentro da universidade, uma certa, sabe, algumas pessoas, isso desde o início, né, as 30 horas eram mais ampliadas, nós tivemos lá em 2018, uma discussão, e a reitoria, à época, restringiu, fazendo modificando o regulamento para que só as pessoas com o mesmo cargo pudessem se revezar. Então, são sempre artifícios que se cria e obstáculos que se criam para reduzir a possibilidade de um número maior de pessoas fazerem as 30 horas, e isso também divide a comunidade. Então, a gente não consegue avançar nas conquistas se a gente se apegar a acreditar que isso é o meu direito, mas não é do colega, sabe? Então, acho que a gente tem que avançar para pautas que unificam, né? E não para pautas que dividem a categoria, né? Como a gente percebe que acontece, porque às vezes a pessoa, no afã de garantir aquele direito, de não perder aquele direito, ela defende medidas restritivas, etc., né? Mas, enfim, Maristela, eu só quero entender como que a categoria está se organizando para tentar derrubar essa exigência de atendimento ao público externo, para que a gente consiga avançar, sim, dentro dessa que foi uma das principais pautas da nossa greve. Obrigada. Enfim,
Tô com a mãozinha Guilherme, levantada aqui. É só para colocar um tá com a mão. comentário nessa situação, né? Nas nossas eleições de reitor, né, de direções gerais dos campos, a gente consegue sim ter paridade, mas é aquela coisa, né? No conselho universitário, ali o nosso COUNE, que é a entidade máxima, a gente ainda tem uma representação de técnicos que é simbólica, né? Os estudantes, então, tem um estudante que é indicado pelo DCS, se eu não estou enganado. Mas né, a nossa representação é simbólica. A quantidade de conselheiros que são nativos é absurda, né? Ela já dá 30%, 40%, então é muito fácil para a reitoria aprovar o que bem entender, né? A reitoria sofreu uma derrota no COUNE, é quase vergonhoso pela quantidade de gente que eles têm, né? Ainda já tem 70% de docentes. E, enfim, é nisso que a gente vem vendo um monte dessas derrotas que a gente sofre enquanto TAI, né? Perder essas 30 horas que eram integrais para o TFPR, ali todo mundo tinha, né, um questionamento do TCU, da CGU ali em 2018, 2019, e isso foi por água abaixo. Entrou um regulamento super chato, super difícil, que, enfim, a gente tem que dar batalha nas comissões de avaliação de jornada, né? Enfim, eu fiz parte bastante tempo em Curitiba, até na Central. Cara, era uma batalha convencer ali os docentes que nem entendiam como é que era que se configurava o trabalho do técnico, sabe, para fazer as coisas. Então aí ter essas pessoas ali que são membros nativos também vem muito muito contra essa questão de democracia da universidade. Cara, quem que vai como é que é regular sobre os nossos próprios direitos, né? Quem que vai regular sobre essas 30 horas? Um docente que não senta numa mesinha fazer trabalho de técnico, né? É como a gente querer dizer como esses caras vão se comportar em sala de aula, né? Enfim, eu sou pedagogo, volta e meia eu entro nesses debates com algum professor, né, de comportamento em sala de aula. Cara, é tipo o fim do mundo pra essa galera. Mas para falar do nosso trabalho, tá tudo bem. Enfim, né, tem muito isso que ainda se avançar nessa questão de democracia, né? A gente conseguir votar com paridade para eleger um representante, pô, beleza. Mas aí na hora do COUNE, né? Cara, os professores nem olham para nossa cara porque a gente nem vota em professor. Que diferença faz me preocupar com o TAI, né? Então, ainda tem uma lacuna bem grande aí a ser preenchida, né? Eu queria fazer um comentário de que eu fiz um desabafo, mas enfim, vou devolver para Maristela aí, né, para responder esse questionamento da Edna e qualquer coisa eu volto depois. Aí, obrigado. Edna, a gente está se organizando na greve mesmo, viu? A gente tem um indicativo de greve para o dia 23 de fevereiro, justamente pelo cumprimento integral do acordo de greve, onde está lá vários outros itens, reposicionamento de aposentados, etc., assim tá horas para todos. A gente vai insistir no total mesmo, entende? E falando sobre isso, a gente fez uma pergunta, né? A FASUBRA enviou uma pergunta para os sindicatos. Eu não sei se o sindicato de vocês já respondeu, depois eu posso olhar. Para responder até o dia 20 de fevereiro, tá? Até o dia 20 de fevereiro. Então, até ontem, que era dia 9, né? 15 instituições, não, 15 sindicatos responderam positivamente para o indicativo de greve dia 23 de fevereiro. Eu nunca sei indicativo ou deflagração, mas eu acho que é deflagração, né? De greve dia 23 de fevereiro, e um retornou negativamente ao indicativo, a greve dia 23 de fevereiro, tá? Então, ainda faltam bastante, no total são 51, eu acho. Eu posso verificar, mas aí está assim, apontando uma greve forte aí a partir de fevereiro, março, sabe? E aí vai ser por tudo mesmo, vai ser já que a gente está retrocedendo, então a gente vai ter que, aquele negócio que estão dizendo, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, se enfrentar o bicho foge. Então a gente está nessa, já que a gente está perdendo mesmo, vamos lá, porque a gente quer 30 horas para todos e todas, redução de jornada, sem redução de salário, melhor qualidade de vida para os técnicos e técnicas, e também melhor qualidade de trabalho, a universidade aí aberta em mais tempo, para atender todos os cursos, porque tem aumentado o número de estudantes, tem aumentado o número de vagas e não tem aumentado o número de técnicos. Como lá, vou fazer só um parêntese de 1 minuto, eu vou até contar ali. Mas nós estamos aí na abertura do Campus Serra, que é um campus novo da universidade, onde vão ser criados 8 cursos, 6 deles com laboratórios,
Então, quem é de laboratório sabe o trabalho que é de montar aula e tudo, e a necessidade que tem de laboratoristas. E são para atender 2.000 alunos e 140 técnicos, para tudo. Tanto da parte administrativa, da parte para atender ali o pessoal, o PRAE, quanto para atender pós-graduação, quanto para atender laboratório. Então, assim, um número insuficiente de técnicos só de cara, entende? E como que a gente vai fazer isso? E quem decide isso? O Consum, o Conselho Máximo. Ele decidiu que é ok, que essa proposta está boa. Nós, técnicos, fomos lá no Consum e dissemos, não, essa proposta não está boa, nós temos no mínimo 230 técnicos, fizemos trabalho ali sério, de saber a quantidade para atender de relação técnico-aluno, a relação técnico-docente, técnicos de laboratório, porque são 6 cursos que exigem prática, tudo isso. E o Consum, não. Por quê? Porque todo o nosso trabalho, na hora de votar, é 70% técnico. Então, assim, desculpa, 70% docente. Então, essas coisas passam pelo conselho da unidade e da universidade. Então, quando a gente não tem paridade lá dentro, adianta ser eleição paritária? Adianta, claro que adianta. A gente não quer que retroceda, lógico que não. Adianta ser a pessoa que ganhou lá paritariamente, ser realmente assumir o cargo, ser garantido isso, ótimo. Mas a gente precisa no conselho, porque é no conselho que decide as coisas, entende? Então, no conselho decide o número de técnicos, no conselho decide se vai ter concurso, quantos do concurso. Isso é no conselho, gente. O contrato que vem para a universidade, isso é no conselho. Então, assim, é muito importante que a democracia se avance dentro da universidade e que os conselhos e comissões sejam paritários, né? Questão de assédio, tudo melhoraria se as comissões fossem paritárias, né? E é isso, a gente está se organizando na greve mesmo, Edna, só para responder aí. Eu usei 2 minutos. Tá ótimo, tá. Enfim, o ritmo tá tranquilo, né? Acho que dá para falar com tranquilidade. Fica à vontade, por favor. Oi, Maristela, Silmara, Pato Branco. Eu estou em PGD e estou no presencial hoje, estou em atendimento. Então, eu acabei fazendo 2 atendimentos e eu perdi aí a parte inicial. Acredito que você deva ter falado sobre essa questão do público agora com esse adendo de externo, né? Acredito que sim. Anteriormente, nós aguardávamos e buscávamos a definição de público, né? Brigamos intensamente pela interpretação correta do termo público. E agora vem o externo. O que vocês, CNSC, Fazubra, entendem por externo? É o público externo à instituição ou externo ao setor? Parece uma coisa simples, mas que vai inviabilizar quase que 100%, né? Dependendo dessa interpretação e desse entendimento. Porque aqui eu tenho vários colegas que estiveram conosco aí na comissão central do PGD, e houveram, assim, vários momentos em que nós pedimos para que todas as normativas da nossa instituição viessem acompanhadas no final de um glossário, uma coisa que não fosse subjetiva, que desse a interpretação correta do que eles querem dizer naquele documento, naquele termo. Porque se deixa assim para a interpretação, cada um interpreta como quer, como lhe convém. Então, eu peço desculpa aos demais colegas aí, mas eu não acompanhei essa parte. Eu acredito que ela deva ter explicado, tá? Obrigada, Maristela, e desculpa aí fazer você repetir aí. Não tem problema, não. É exatamente isso que tu disse, Silmara. Antes a gente era público interno e externo, né? Eu vou pegar, na 15, eu tenho a legislação, eu posso mandar eu mando para o Guilherme ali bem direitinho como é que dizia antes, e agora está só público externo. O que a gente teme
e que muito provavelmente vai ser usado por alguma gestão, coisa, dizendo que público externo é externo à instituição, é externo à instituição, não externo ao setor. Então, todos que têm vínculo com a instituição não é público externo. Então, aluno não é público externo, ele tem vínculo com a instituição. Docente não é público externo, ele tem vínculo com a instituição, e outros técnicos que, eventualmente, a gente também atendia, também tem vínculo com a instituição, não é público externo. Então, o público externo que ele quer dizer ali é público externo sem vínculo com o órgão ou com a instituição. Porque não é uma coisa só da universidade, né? Por exemplo, uma pessoa do INSS que não tinha a possibilidade de fazer flexibilização, não tinha possibilidade de fazer 6 horas, por exemplo, eu não sei, mas, por exemplo, mas que atende ali no balcão e atende o público externo, agora ela tem possibilidade. Mas uma pessoa como nós, técnicos administrativos de educação, que atende a comunidade acadêmica como um todo, terceirizados e terceirizadas, estudantes, docentes, a gente já restringiria e não conseguiria mais fazer, entende? Então, tem essa jogada também, que tem outros, porque não vamos esquecer que o PL é para 46 carreiras diferentes, e cada pedacinho do PL diz respeito a uma, mas tem a parte que é geral. E nessa parte geral aí, pode ser que atenda a outros órgãos e instituições que não a nossa. Então, eles colocaram isso aí, entendeu? Então, por exemplo, o INSS ou órgãos que estejam sobrecarregados para atender público externo, agora pode fazer 6 horas ininterruptas, aí abre 12. Entende a jogada? Eu espero ter respondido aí, Silmar. Sim, eu entendi. É claro que eles vão interpretar, na minha descrença já de aquilo que a Áurea falou, né? É sempre contra o trabalhador, então vão interpretar desta forma, que público externo é externo à instituição, né? Então, vamos aguardar aí. Obrigada, Maristela. O que a gente vai fazer hoje ainda, tá? Nessa reunião com a senadora, hoje ainda a gente vai falar diretamente, e já foi falado com outros deputados, com outros senadores, agora é o Senado, né? Então, com outros senadores também já foi falado para tentar fazer substituir esse termo, retirar, na verdade, retirar esse termo. Se só botar público já está, né? Retirar esse termo ou substituir o termo. Então, mais uma tentativa no âmbito parlamentar, né? Da luta ali de conversa com parlamentares. O que é difícil, né, gente? Porque vocês sabem que tem outros interesses por trás, mas a gente tenta de tudo, viu? A gente aqui na Fazubra, podem acreditar, a gente tenta de quase tudo. Vou aproveitar que ninguém levantou a mão, enfim. O PL tem vindo não só com a questão do RSC, né? Talvez é o que tivesse mais central pra gente, porque parecia uma boa forma de a gente compensar nossas perdas financeiras, né? A partir da nossa própria experiência de trabalho, enfim. Enquanto ideia, ele é muito legal, né? A execução dele que ficou bastante prejudicada. Mas tinha outro item no PL que era o analista técnico executivo, né, e a possibilidade de uma série de cargos do PCCETAI fazerem essa migração para esse outro cargo, né? E aí eu entendo que isso tiraria essas pessoas do PCCETAI e colocaria em uma outra estrutura. Você consegue falar um pouquinho sobre isso para a gente, Mari? É que assim, aí tem aquela coisa dos cargos amplos, né? Então foram criados 2 cargos amplos, que é o técnico em educação e analista em educação. E aí a possibilidade dos novos concursos serem para esses cargos amplos, e daí os nossos microcargos, então, que é tipo, sei lá, um microcargo seria técnico laboratório, nem técnico laboratório não é tão microcargo, que agora é técnico laboratório área, né? Mas um microcargo, contador, por exemplo, contabilidade, técnico ou contador.
Aí o concurso novo seria analista, porque contador é curso superior, né, nível E, então seria analista em educação. Aí poderia entrar contador, administrador, então graduações que poderia ser feito. E essa pessoa também não estaria vinculada àquele órgão exatamente, ela poderia ser utilizada ali, o seu trabalho ser utilizado ali ou em outro local também. É uma coisa meio ampla que está começando agora. Mas, objetivamente, para nós, o que acontece? Vem um macrocargo, aí entra um contador lá nesse cargo de analista em educação, área contador. Ele é um cargo. E aí tem o nosso microcargo. O que a gente precisa? Decidir se tu quer continuar no microcargo aqui ou você quer migrar para o outro. Entende? Que daí, migrando para o outro, você fica na carreira que está começando, desse macrocargo. Se você continua na carreira do microcargo, corre-se o risco de você ficar, ou alguém ficar nessa carreira, tipo, uma carreira que vai morrendo, né? Não tem mais concurso para aquele microcargo e ele começa a ficar como vacância, cargo vago, etc. Vai se extinguindo aquele cargo. Mas, mesmo assim, a universidade ainda utiliza a mesma função no outro cargo. Eu não sei se eu fui clara. Me digam aí, gente, as dúvidas. Talvez eu não tenha sido clara. Se vocês me perguntarem, talvez eu seja melhor. Enfim, são técnicos do executivo, né? Analista técnico, técnico executivo, não do poder executivo. E aí esse pessoal pode ser, enfim, eventualmente passa num concurso desse, entra na universidade, daí daqui a pouco podem puxar ele pro INSS ou para outro órgão de serviço público. Enfim, isso no meu entendimento, isso geraria uma outra estrutura para atender esses trabalhadores, né? Se ele for sindicalizar, não sindicaliza no sindicato dos técnicos da universidade, sindicalizaria em outro espaço. Como se tivesse dois cargos trabalhando na mesma área, não? Ah, tá. Você está falando das carreiras transversais, são duas coisas diferentes. No cargo, a gente. Vou esperar o Ricardo falar. Oi, pessoal, só para orientar, é mais ou menos isso que a Maristela fala. Se tem duas coisas, são a carreira, pelo que entendo, transversal, né, e os cargos. O que ocorre, vai ocorrer mais ou menos como foi quem fez o PUCRIS lá antigamente, que era a carreira anterior ao PCCETAI, e que não migrou. Hoje ele está num limbo, não tem aumento, não tem nada. Fica travado e você tem uma carreira morta lá. Não vai ter mais força de greve, não vai ter nada. Embora o que tenha se planejado pelo que se desenha é que se você vai ter aí a facilidade de terceirizações, você vai cada vez ter mais terceirizado e menos técnico, de qualquer forma a carreira morre, mas você vai ter que ficar disponível a N órgãos, vai poder trabalhar, ser removido, transportar. Você tem uma facilidade, por um lado, de mudança, mas você também, por outro lado, tem essa fragilidade de você ficar preso. Além dessa questão também do sindicato, que você fica meio que uma nova carreira. Então você tem uma carreira estagnada e morta, ela vai ficar paradinha lá e vai cada vez definhando até acabar. Como ocorreu com os cargos tipo B e A agora, que não tem mais, mas foram sendo substituídos pelos novos, tipo C, D e E agora. Agora mais o D e o E, né? Nem o C tem tanto. Exatamente. Áurea. Eu queria complementar com relação a esse mesmo assunto, né, que eu vi que acho que a Paula colocou ali nos comentários, né, que o nosso maior interesse deveria ser o RSC. E esse comentário dela, né, me fez pensar com relação a isso, de que a gente é uma carreira muito carente, digamos assim, né? Então, várias perdas salariais, e o RSC, como o Guilherme até colocou, é o que enche nossos olhos, assim, né? Então, poxa, finalmente, depois de tanta luta, e vai sair, e agora a gente vai poder ter uma melhoria no nosso salário. Então, a gente acaba ficando, né, muito ansioso e muito na expectativa de que saia esse RSC.
Aí, nessa mesma linha do que o Guilherme perguntou e que o Seara colocou, do que vocês já estão falando, queria, Maristela, se você puder falar sobre a questão da reforma administrativa embutida nesse PL, né? Então, assim, o que eu tenho visto das discussões com relação a isso é de que nós, TAI, estamos olhando para o RSC e muito felizes com isso, e deixando passar algumas coisas que vêm junto com o PL, né? Eles colocaram tudo junto no mesmo PL, algumas coisas que são prejudiciais para a própria existência da carreira TAI, né, no serviço público. Então, se você puder falar um pouco, eu acho que essa questão do analista, né, essas mudanças de carreira, a contratação dos intérpretes de Libras também, né, sem ser por concurso. Então, tem várias coisas que estão ali junto e que a gente não dá a devida atenção porque a gente está olhando para o RSC e a gente quer o RSC. Mas, ao mesmo tempo, também a gente tem que se dar conta de que algumas coisas ali talvez não sejam tão favoráveis para nós, TAI. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso. Tá. Realmente, como eu disse, né, tem muitas coisas que fala sobre o serviço público de forma geral, como essa coisa que nos atinge, nos impacta bastante no intérprete de Libras, né, na contratação deles, mas fala em geral, então não está dentro do nosso, aí a gente meio se perde mesmo, como a Áurea falou. Então, o que acontece? Que a possibilidade de contratação sem a necessidade de concurso, mas aí a pessoa também não é servidor público fora do RJU, né? Então, são pessoas que são contratadas seletistas, não vêm dentro do RJU para atender a demandas de acessibilidade. Daí entra o caso do intérprete de Libras, né? No nosso caso, ou pessoas, por exemplo, que também atendem pessoas cegas ou com outro grau de acessibilidade que necessário, né? Então, assim, isso abre a porta, então, para terceirização. Não é uma terceirização, né? Porque não envolve outra empresa, mas é uma seletização dentro do serviço público. Aumenta também a possibilidade de terceirização de cargos que estão vagos. Diminuíram o número de cargos, né? Se não me engano, de 2.000 para 400. Então, assim, vários cargos que existiam antes e agora não tem mais possibilidade de concurso. E esses cargos, sim, vão ser terceirizados. Então, assim, ampliou bastante toda essa possibilidade. Por isso que eu digo que aprofunda bastante o gerencialismo e o neoliberalismo dentro das carreiras públicas, não só da nossa, mas de várias outras. Um outro problema que a gente vê muito é a parte de que, normalmente, a gente não tem um apoio, assim, por exemplo, da Andifes, né? Dos reitores, para as nossas causas, para as nossas demandas. Então, a grande possibilidade de vários cargos que hoje são de serem, por exemplo, terceirizados, né? E aí ficaria a universidade apenas com os talvez, que também seriam, num próximo momento, terceirizados. Então, assim, esse PL realmente não é um PL que veio para melhorar o serviço público do jeito que a gente imagina que ele deve ser, com o servidor público, por dentro do RJU, que já está flexibilizado, mas por dentro do RJU, com todos os direitos e deveres do servidor público, com o acúmulo que deve ter a função pública, de termos lá acumulados o nosso trabalho, com o RSC, com o reconhecimento de saberes e competências, coisas que a gente aprende no nosso histórico de trabalho e que não é necessariamente formalizado num diploma. Então, tudo isso está indo meio, como diriam os gaúchos, né? Está indo para o ralo, assim, né? É um PL bastante nocivo. Tem um pessoal que propõe, está gravando isso aí, né? Estou até com medo de falar. Estou com medo de falar. Mas tem
já há conversas e propostas de quem sabe rejeitar tudo isso, né? E começar uma greve realmente por tudo que foi, tudo que a gente tem lutado, né? Então, desde a greve anterior. Estou meio receosa, vocês estão vendo, né? Mas fica gravado, depois vão dizer aí. Mas é isso, né? A rejeição completa desse PL, porque esse PL realmente, gente, realmente aprofunda muito o neoliberalismo e a gente não sabe o próximo governo que vem, né? E mesmo se vier um governo dito mais progressista, como esse se diz progressista, não é garantia, né? Se o Congresso estiver do jeito que está, e mesmo o próprio governo, não é garantia que a gente vai ter, assim, uma tranquilidade para trabalhar justamente o RSC, para a gente ter esse acesso garantido, se vão ter tantos limitantes, por exemplo. Porque o que a gente tinha pensado bem antes sobre RSC, que é reconhecimento de saberes e competências, é que poderia ser assim uma maneira de se chegar no topo da carreira, mesmo sem ter completado todo o seu estudo acadêmico, né? E mesmo assim tu conseguir chegar, reconhecendo que durante o seu histórico de trabalho, durante o seu período que você trabalha, tu aprende um monte de coisa, ensina um monte de coisa e deixa muita coisa para a instituição de conhecimento produzido ali. E isso teria um reconhecimento financeiro. Essa é a origem do RSC. Né? Isso foi a ideia. Né? Assim como a gente deixa coisa para a instituição, por que não ser contribuído financeiramente para nós também, né? Então, e agora, aparentemente, foi bastante descaracterizado o RSC, infelizmente, né? Mas a gente ainda vai lutar e batalhar por isso, seja no parlamento, seja na greve, a gente ainda vai trabalhar muito como categoria, porque vocês sabem que coordenação sozinha não faz nada, federação sozinha não faz nada, direção sozinha não faz nada, o que faz é a categoria. E a categoria trabalhou muito por esse RSC, esperou 1 ano e meio por esse RSC. Então, assim, a nossa categoria merece, e não é qualquer categoria, a categoria que pensa em universidade pública, uma categoria que tem proposta de universidade pública, universidade cidadã para os trabalhadores, é uma categoria que pensa a educação pública não só como dentro da sua instituição, mas pensa a educação pública superior a nível de país, a nível de desenvolvimento social. Então, assim, não é qualquer categoria que a gente está falando. É técnicos administrativos de educação. Me atrevo a dizer que a gente pensa mais em educação do que muito docente que tem por aí, entende? Então, assim, a gente merece isso, né? A gente merece o RSC, um RSC decente, um RSC que realmente reconheça que nós, como técnicos administrativos de educação, a gente produz conhecimento e entrega para a universidade. Né? E por isso merecemos, sim, uma retribuição financeira. Então, eu acho que é isso. Ao fim e ao cabo, é isso aí. A gente precisa lutar mesmo. Áurea. Maricela, você falando me lembrou até a questão dos aposentados, né? Então, na forma como está o PL, os aposentados eles já estão de cara excluídos do RSC. E outra questão com relação a aposentados é que não fica claro no PL se a pessoa que requereu o RSC enquanto ativo se leva para a aposentadoria o RSC. Né, me corrija se eu estiver errada, né? Então, assim, além de deixar de fora os atuais aposentados, né, que já é uma exclusão grande, né, da categoria, também, se o PL passar dessa forma, não está claro se as pessoas que conseguirem o RSC hoje, estando na ativa, elas levam para a aposentadoria. Só antes da Maristela responder, complementando a Áurea, outro ponto importante do jeito que ficou 75%, está numa nebulosidade enorme, ninguém sabe o que vai ocorrer, a gente vai saber o seguinte, chegou em 75% de todo mundo, como a pessoa, supondo que consiga levar para a aposentadoria, já tem 75% da carreira toda com esse benefício, ninguém mais depois vai conseguir, como é que vai funcionar? Eles fizeram uma salada colocando isso de uma forma unilateral que ficou absurdo.
né? E não foi nada isso foi combinado com a CNSC e com o próprio MEC. A gente teve com o ministro esses tempos atrás que vieram esses dias para Curitiba aqui numa solenidade, e foi entregue, inclusive, carta dos nossos técnicos administrativos enquanto representante do Conselho para ele, do Ministro da Educação, para que seja visto, porque foi até o desrespeito com o próprio ministro, que ele assina aquela acordo e simplesmente o MGI rasgou, jogou e tirou da onde esse valor, como é que vai funcionar tudo isso? É muito nebuloso. É isso mesmo. E ainda pensando numa carreira, numa categoria que tem diminuído a cada ano, porque a cada ano diminui o número de cargos, né? E aumenta o número de cargos que não tem mais concurso. Então, vai reduzindo. Da onde é que eles tiraram esse número? Não sei, porque esse número também movimenta a cada hora. Antes era 70%, agora aumentado para 75%, que não significa nada. Isso aí até se pode discutir judicialmente. Não estou dizendo para a gente entrar, a gente vai lutar antes disso, obviamente. Mas isso se discute, porque assim, você não pode limitar o acesso, o número de pessoas a um direito que você tem. Entendeu? Eu vou atender o SUS até 75% da população. Passou de 75%, eu não atendo? Não, né? Eu vou dar esse direito só para 75% dos técnicos. Mas eu preenchi todos os critérios. Mas aí não, sabe, não existe, não deveria existir isso, mas sim está lá. E sim é um absurdo. E pensando no que o Ricardo e a Áurea falou, ainda mais absurdo numa categoria que se reduz a cada tempo. Cada tempo que passa, reduz o número de cargos, como a gente tem visto. Então, assim, esse 75% hoje, você 75%, sei lá, 300 mil pessoas em todo o Brasil, aí o ano que vem vai ser de 250, depois de 200, entendeu? Que vai encolhendo. Então, assim, muito problemático isso, sim, e não está claro exatamente, que a Áurea falou, que bom que lembrou, não está claro que se leva para depois para aposentadoria. Muito deve ser também porque você sabe que nós sofremos duas reformas da Previdência. Tem gente que ainda está na ativa e tem paridade e integralidade, né? Mas grande parte não. Mas a maioria dos que estão que já se aposentaram tem paridade e integralidade, né? Mas tem grande parte que não tem mais. Talvez por isso não tenham se preocupado com isso. Mas é uma coisa para se preocupar. É uma coisa para se preocupar. Que não está claro lá. Não está claro que se leva para aposentadoria, que nem o IQ, né? O IQ leva. Mas esse leva e participa dos cálculos. De quem está nos 80% ali, participa do cálculo para se aposentar. Quem não está é o teto do INSS, são 5 salários mínimos e complementação lá da Previdência Privada, né? A gente ainda tem essa condição bem ruim. Gente, assim, ó, eu vou pedir licença a vocês para a gente sair às 10h30, pode ser, mais 8 minutinhos, porque realmente eu tenho uma outra reunião. Eu pensei que ia ser mais ou menos 1h e 15. Não, a gente pensou no máximo 10h30 mesmo. Eu acho que já dá pra gente se encaminhando já pro fim, né? Eu tenho um questionamentinho aqui, enfim, né, para fazer, principalmente para a galera da categoria, né? Agradeço muito a participação da Mari, a disposição aí. Enfim, né? A gente tem muita informação, às vezes, desencontrada e muita coisa ao mesmo tempo, né? Alguém que esteja um pouco mais próximo desses espaços é muito legal de se dispor a vir conversar com a gente, trazer uma informação. E como a Mari falou bastante aí, né? A gente está se encaminhando para uma greve, né? Tem indicativo colocado, enfim. Quem acompanhou a live do Sinditeste ontem, a coordenação do Sinditeste, por vontade própria, de forma autônoma, independente, decidiu que a gente não vai sair no dia 23, a gente vai fazer uma assembleia no dia 27, vai avaliar as outras instituições. Eu quero perguntar para todo mundo, aproveitando que a gente tem, veio gente de todos os campos, eu acho, né? Não sei se algum faltou, mas a gente está muito bem representado aqui hoje nessa roda de conversa. Como é que está essa mobilização de greve nos campos de vocês, pessoal? Como é que está a disposição de vocês? O sindicato tem feito contato, tem enviado algum material?
Está tendo alguma mobilização? Está tendo algum tipo de esclarecimento? Como está isso, pessoal? Como é que a gente está enquanto categoria de trabalhadores, enquanto grupo de trabalhadores da UTF-PR aí para esse movimento de greve? Eu queria escutar um pouquinho sobre isso, né? Não sei o que vocês têm para dizer, para trazer para a gente, enfim. Mas deixa o questionamento aí. Pessoal, alguém levanta a mãozinha e me dá uma notícia boa, vai. Cateri? Oi. O que eu percebo, pelo menos aqui em Medianeira, eu não vi se a Marisete ainda está aí, que é representante hoje do sindicato, mas cada vez que tenta alguma mobilização, alguma coisa, é sempre aqueles meia dúzia, 8, 10 que participam e vão. Os outros parecem estar num berço esplêndido, sem problema nenhum, continuam trabalhando, não se mobilizam, não vão nem na assembleia, nem para ouvir as notícias. A gente sente essa falta de força de mobilização aqui no campus. Não por falta de vontade, por exemplo, a Marisete, da representante, o pessoal tenta, mas a categoria como um todo parece não estar preocupada, sabe? Está indo todo mundo barranco abaixo, mas não estão preocupados. Eu sinto isso aqui em Rio de Janeiro, pelo menos. Tá, obrigado. Deixa eu passar para o Igor, que pediu a palavra. Então, aqui como é reitoria, né, para o PPG, a gente consegue fazer ações, né? Igual na greve passada, porque a gente tem que continuar pagando os bolsistas, né? Mas eu acho que com os colegas é igual também, os colegas que trabalham lá. A gente consegue fazer algumas ações, né, junto com o movimento. Tá, legal, pessoal. Mas assim, enfim, das nossas entidades de base, das entidades que deviam estar trabalhando pela mobilização, que deviam estar tocando essas ações, tá tendo alguma percepção? Esse pessoal tá chegando até vocês como TAI, sabe? Tipo, o famoso trabalho de base que a gente fala. Tem alguém passando nos campos, tem alguém trocando uma ideia, tem alguém levando um panfleto, tem alguém de fato mobilizando e chamando para greve, ou essa greve é só tipo mais um cardzinho que mandaram num grupo de distribuição do WhatsApp aí, indicativo de greve, sabe? Tá tendo alguma mobilização? A gente tá de fato tendo uma construção para essa greve? Aqui em Toledo, eu vou falar por Toledo, Guilherme, aqui em Toledo não, que eu saiba não, nós não temos nenhum tipo de mobilização e nenhum contato com o sindicato. Enfim, é o que o pessoal tem colocado aqui, né? Toledo não, Mapucarana também, só que chega pelo WhatsApp, Santa Helena também não, né? Então, pessoal, eu entendo que é muito precária, né, a nossa situação. Silmara, quer colocar, por favor? Eu não consigo, não visualizei aqui se o Vilmar ainda está na sala. Ele, como representante sindical, talvez fosse um indicado, né, de falar aí. Vilmar está por aí? Parece que não. Então, dando um feedback aqui de Pato Branco, nós não temos absolutamente nada, nada, como diz você. Uma greve de cardzinho aí que vem no WhatsApp e nada além disso. Carlos? Oi, não, então eu acho que essa pergunta que você faz, Gui, ela é bem relevante, porque, por um lado, né, todo mundo tem que, enfim, fazer sua parte, a hora de entrar em greve, ninguém faz greve por ninguém, cada servidor tem que assumir a sua parte e ir lá para frente, né? Mas é verdade também que uma greve não dá em árvore, né? Tem um trabalho de construção aí da greve que eu tenho a impressão que não está sendo feito, e nós temos uma greve para começar em menos de 2 semanas, em tese, né? Eu fico me perguntando com que autoridade, com que legitimidade a direção do sindicato decidiu que a gente não quer greve no dia 23. Emana do céu, assim, porque em tese eu teria que consultar os trabalhadores da base, né, em relação quer, não quer, pode até ser que não queira, tudo bem, legítimo, mas e se quiser? Enfim, como é que fica? Mas aí eu acho que a gente podia fazer uma outra rodada dessa, talvez nos próximos dias, não sei se pós-carnaval, sei lá quando, para fazer uma conversa disso a nível de UTF-PR, porque eu acho que o que o sindicato vai fazer é, como sempre, chamar uma assembleia no HC
e que as pessoas não podem, enfim, falar, enfim, aquela situação de sempre. E mesmo que pudesse, assim, não é a mesma coisa. Eu quero dizer, o fato de ter greve em Pato Branco não quer dizer que vai ter greve em Dois Vizinhos. O fato de ter greve em Londrina não quer dizer que vai ter greve em Apucarana. Não é assim que funciona no TFPR. A gente tem uma particularidade de ser multicamp e tal. Aí eu acho que a gente podia sair daqui com um encaminhado, não sei se uma data, não necessariamente, mas de ter uma rodada de conversa nossa, assim, na UT para resolver isso, porque se depender do sindicato não vai ter, e ao mesmo tempo a hora é agora, por todos esses problemas que a gente falou, nós vamos ter o último aumento agora, não tem aumento em 2027, nada previsto para frente, não falta motivo, assim. Então, e eu acho que daí no caso da UT, com o sindicato do jeito que tá, faria mais sentido que a gente fizesse essas conversas entre nós autonomamente, assim. Sil levantou a mão, quer falar mais alguma coisa? Pessoal, assim, eu vou ter que sair mesmo. Não levantei, acho que está levantado de antes, perdão. Assim, ó, eu fico à disposição de qualquer um de vocês, podem contatar com o Guilherme aí, ele entra em contato comigo, sabe? Espero ter esclarecido mesmo. Gostei muito, muito, muito de vocês, de conversar, achei um pessoal que troca mesmo, né? É muito gratificante, assim, ter uma categoria que pelo menos parte dela, né, está preocupado com o todo, tá? E fico à disposição de vocês, tá? Beijo. Beijo, Mari. Muito obrigado aí pela disposição aí por vir conversar com a gente. Aí é importante para entendo que é importante para todo mundo, né? Ter informações sobre essas coisas que influenciam nossa carreira e nosso futuro. Muito obrigado aí sempre pela disposição. Desculpa, Carlos, você consegue refazer aquele teu encaminhamento ali? Não, eu só acho que a gente podia ter um outro momento nos próximos dias, mais próximo ali do dia 23, para a gente se organizar entre nós. Porque, assim, vai ter greve, não vai ter greve? Porque, assim, para além do formal lá, que vai ser feito no HC e que ninguém vai conseguir participar, o que nós vamos fazer da vida? Né? Eu acho que daí a gente podia ter um momento para conversar sobre isso mais para frente. Nesse formato aqui, assim. Eu concordo com esse encaminhamento do Carlos. Eu acho que daí, não sei se a gente já combina uma data agora, ou vamos tentar articular lá no grupo do STAI, né, colocar umas opções, vai ter que esperar, né, agora carnaval e tudo, e tentar fazer antes do dia 23. Eu tava olhando o calendário aqui, seria 19 ou 20 antes do 23, né, depois do carnaval. Vocês acham que é viável? Galera de ressaca ainda e tal. Eu acredito que sim, porque se a greve o pessoal está prevendo para dia 23, início, né? Eu acho que a gente teria que fazer, conversar. Eu acho que a gente precisa também, assim, eu fico um pouco temerosa em relação à greve, porque o PL já está aí, né? E aquilo que acho que alguém comentou ali, acho que a Paula no chat, sobre o RSC. Eu acho que o RSC é uma conquista, apesar de não ter vindo do jeito que a gente queria. Então, assim, eu sempre me questiono em relação à paridade de forças. A gente sabe que a gente é uma das categorias mais frágeis do executivo e que a gente tem sempre muito a perder. Então, assim, sinceramente, sabe, eu fico pensando até que ponto a negativa, por exemplo, como a Maristela falou, total do PL, a recusa total do PL, ela não tem mais a nos prejudicar do que fazer com que a gente avance, sabe? Então, assim, é só uma ponderação, sabe? Porque eu acho que o RSE é uma conquista, a gente precisa melhorar, eu acho que a gente precisa tentar incluir, obviamente, aqueles que ficaram de fora, a gente precisa avançar nessa questão de 75%, até porque eu realmente acho que é inconstitucional, mas eu acho que uma recusa total do PL, eu percebo, eu tenho, assim, isso fico bastante temerosa. Então, acho que a gente precisa avançar nessa discussão também, sabe? Entender como que a base, as outras universidades, os outros colegas, né, a base mesmo está percebendo isso e como que ela pretende avançar com essa questão na greve e para ponderar, né, como que a gente vai assimilar isso, se a gente realmente adere, não adere, enfim, né, e o que a gente tem
a perder, a gente sempre tem muito a perder. Mas, enfim, não é fácil, não é fácil falar isso, porque parece que a gente está recuando, mas não é isso. São só ponderações que eu gostaria, inclusive, de ouvir, opiniões e tal, e eu acho que numa próxima, muito bem colocado ali pelo Carlos, eu acho que a gente precisa discutir mais. Excelente, excelente. Enfim, o pessoal já demonstra acordo, né? E negar o PL também, negar o PL como um todo é complexo, né? Até porque tem outras carreiras envolvidas, né? Não é só os TAI, né? Só o pessoal do PCC TAI. Pessoal, vocês acham que o dia 19 é viável nesse mesmo horário, assim, 9 da manhã? Eu sugeriria o dia 20, Gui. Vai que alguém ainda viaja ali, pós-carnaval, sei lá. Eu acho que a gente consegue um quórum maior se for no dia 20. Ó, o Vilmar acho que 19. Enfim, será que a gente coloca as datas, né, depois para verem? Por mim, tranquilo, dia 19 também. Vou fazer uma pergunta de enquete aqui, hein? Eu sugeriria colocar para o dia 23, se for o caso. Não deu para fazer 19 ou 20. Por quê? Porque dia 23, querendo ou não, pelo nosso super sindicato, não vai ter greve. Eles falam, não, a gente vai ficar observando como é que está a movimentação. Embora eu já vi pelos grupos que eu participo de CISA, etc., vindo um monte de gente da Federal do Rio de Janeiro e outras dizendo que a partir do dia 23 está parado. Já veio até os avisos lá. Então, enfim, no último sentido, a gente faz uma mobilização dessa no dia 23 e ver para chegar com algum encaminhamento, uma coisa para o dia 27 lá, para conseguir fazer os iluminados do pessoal fazer essa greve andar, porque pelo que eu senti ontem observando as falas, foi uma coisa muito incipiente, ali, tipo, vamos fazer, mas nós temos que ver, temos que aquela coisa que sabe, enfim, chega de falar do mesmo. Sem falar do nosso problema, né? Como é que o interior participa. Mas, enfim. Acho que o Carlos pediu a palavra. Não, eu ia fazer exatamente o que você fez, Ara. Eu ia colocar o link do link do grupo ali do coletivo Mobilização e tal. E, enfim, para as pessoas participarem. Não, esse é do e a gente STAI faz uma. geral. A gente STAI faz da UTFPR. Tá. A gente podia colocar o link do grupo do coletivo para as pessoas que estão mais mobilizadas aqui participarem e a gente faz uma enquete por lá. Eu acho que podia ser no do STAI geral, Carlos. O que vocês acham? Eu acho que pode ser, a gente joga uma enquete lá, a galera vota e a gente bate o martelo. Daí, nesse link, então, que eu coloquei ali no chat, né, que reúne todos os TAI da UTFPR, que aí podem ter outras pessoas também que se interessem, queiram participar, né? É isso, Gui? Podemos finalizar por hoje? Eu entendo que sim, né? Ninguém apresentou nenhuma outra proposta aqui de data, né? Tem 19, 20, 23. E eu acho que é isso. Enfim, finalizando, então, pessoal, quero agradecer todo mundo que se dispôs a participar aí, né? Eu entendo que é muito importante a gente se organizar enquanto categoria. A gente tem estado, pelo menos na minha leitura, né, a gente tem estado praticamente sozinho nessa jornada, né? O sindicato não tem colaborado como eu esperaria que colaborasse. Enfim, não tem nem possibilitado que a gente participe de assembleias, né, como, enfim, principalmente a galera de outras cidades, né? Eu tenho tentado ir, mas enfim, sabe, as assembleias estão muito ruins, muito difíceis, tem um grupo ali muito agregado à coordenação do sindicato que vai votar no que eles forem orientados e é difícil, sabe, da gente apresentar contrapropostas e apresentar outras coisas que a gente tem pensado. Enfim, fico muito feliz de vocês terem participado, fico muito grato. Enfim, lembrem de conversar com seus colegas aí nos seus locais de trabalho, chame a galera para participar dos próximos, mesmo que seja só para ouvir, enfim, é interessante a gente saber o que está acontecendo, né? Fazer uma greve não é fácil, isso está, enfim, na iminência de ocorrer, é o que tudo indica. Sabe, só que
pelo menos no estado do Paraná, parece que a gente não vê nada sendo falado, parece que não tem nada acontecendo. Aí a gente vai ficar sentado esperando os outros fazerem a greve pela gente, né, pessoal? Então é complicado, é difícil, é perigoso, né? Fazer greve é super cansativo, dependendo das nossas chefias, vira um espaço para assédio terrível. Mas enfim, pessoal, sabe, é super importante. Se não for isso, a gente só vai acumular perdas, né? Enfim, a gente tem as melhores remunerações do Executivo Federal, é uma carreira aí que o pessoal, que eu entendo, tá ensandecido para privatizar, porque, cara, é muito bom terceirizar a gente, né? É muita vaga no país inteiro, é muita gente para colocar para trabalhar, enfim. Então, eu acho que a gente precisa se defender, né, no mínimo, né? Então, eu acho que é isso, pessoal. Eu fico feliz que vocês estiveram aqui, agradeço a disponibilidade, o tempo de todo mundo. Vamos organizar uma próxima conversa aí, vamos nos organizando, né? Enfim, a gente considera o coletivo mobilização, né, uma continuidade do que foi o nosso comando de greve ali de 2024, que foi super bom, né? A gente da UTF-PR foi capaz de pautar a greve no estado, né? A gente estava orientando grande parte das ações, e isso foi super legal. E eu gostaria de ver essa força de novo, assim, porque a gente sabe que a gente tem isso, a gente tem competência para isso, muita gente aqui teve envolvido e foi muito bom, assim, né? E é isso, pessoal. Vamos continuar conversando aí, vamos tentar se organizar, vamos tentar fortalecer essa organização, nessa lógica de organização, né? Não participar um pouco mais, né? E não só esperar chegar uma informação por um terceiro ou por uma outra fonte, né? Pessoal, é isso. Agradeço muito. Não sei se mais alguém quer fazer alguma colocação aí, eventualmente a Áurea, mais alguém. Mas é isso, pessoal. Estou muito feliz por ter todo mundo que veio ter vindo aí. Foi bastante bom, bem mais gente do que eu esperava. E é isso, pessoal. Obrigado. Vamos continuar conversando e vamos ver como é que a gente consegue se organizar aí para frente. Valeu, obrigado e seguimos em frente.